Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite àqueles que também nos assistem ao vivo pela TV Cresce, né? Embora o Dr. Nelson muito gentilmente aqui tenha feito a minha apresentação, eu quero falar um pouquinho, rapidamente, aí da minha trajetória, tá? Na qual, inclusive, eu tenho muito orgulho de ser corretor de imóveis. Eu sou inscrito no Cresce há 20 anos, tá? Eu sou advogado, o meu escritório é especializado hoje em direito imobiliário. O nosso escritório hoje atende 99% de direito imobiliário para imobiliárias da minha cidade, que é Ribeirão Preto, e também de toda a região de Ribeirão Preto. Também sou professor em cursos, todos eles voltados à pós-graduação e curso também de direito imobiliário, na FAAP, também na ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, na escola, e no EBJUR, tá? E, por fim, como foi dito aqui, como a gente não pode parar nunca de estudar, né, eu continuo os meus estudos, agora eu estou fazendo um mestrado que eu pretendo concluir, embora eu tenha encontrado aí uma dificuldade que é natural, né, mas eu vou conseguir concluir esse mestrado. O tema que eu me dispus a falar hoje é contratos imobiliários e garantias contratuais, tá? Mas antes de iniciar aqui a nossa exposição, eu queria fazer um combinado com vocês, tá? Tendo em vista que eu fui até um pouquinho aqui audacioso, né, no volume de informações que eu procurei trazer para vocês, e também porque é difícil para a gente que dá aula eu não conseguir sintetizar informações ao ponto de tirar alguma informação que a gente acha que é importante, eu gostaria que nós deixássemos aí as nossas perguntas para o final, que nós teremos aí os últimos 30 minutos de perguntas, para que eu possa cumprir o prazo que me foi dado aqui pelo Cresce, né? E, ao mesmo tempo, eu faço um compromisso aqui com os senhores, que mesmo dentro dos 30 minutos, aquelas dúvidas que não forem tiradas, eu ficarei aqui até que todos aí possam solucionar as dúvidas que vierem aqui da nossa exposição, tá? Então, iniciando o nosso trabalho aqui, eu separei em alguns tópicos. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui é contrato de locação. Eu vou trazer aqui algumas espécies de locação. Falaremos sobre as garantias contratuais. Falaremos sobre as espécies de garantias e trago aqui algumas novas garantias para que eu possa trazer algo de novo para vocês também. E falaremos, por fim, de alguns contratos de compra e venda e alguns aspectos desse contrato de compra e venda, tá? Então, já dando início aqui à nossa apresentação, da onde vem a nossa lei de locações? Tá? Não seria diferente que ela vem do direito romano. O direito romano, ele sistematizava esse instituto de nome locatio condutio, e ele subdividia ele em 3 espécies. Na primeira espécie, olha que legal da onde vem a figura do locador e a figura do inquilino. O locator, ele cedia temporariamente ao conductor, que também era chamado de inquilinos, tratando-se de prédio urbano, e, por outro lado, chamava-se colunos, se fosse rural. Essa modalidade, nos dias atuais, ela resultou no que a gente chama de locação das coisas infungíveis, de modo geral. Muito embora, naquela época, o direito romano tratava apenas como imóveis, tá? A segunda espécie, que é a locatio operarum, uma pessoa se obrigava a prestar um serviço independente do resultado obtido e, para tanto, ela cobrava uma contraprestação que era chamada de mercês. E esse instituto ele se desenvolveu-se e deu lugar hoje ao que nós chamamos de locação de serviços. E a terceira espécie, que era locatio operis faciente, o serviço ele era contratado como um todo, independente do tempo e do esforço que era empregado, e deu lugar ao que nós chamamos do instituto de empreitada, da locação de obra, ou até mesmo do contrato de empreitada. E esses institutos, que todos eles se agrupavam, formando espécies do gênero de locação, o que aconteceu com esses institutos? Eles se tornaram figuras completamente distintas uma das outras. E um exemplo claro disso é a locação de serviços, que ela, com o advento da consolidação das leis do trabalho, ela teve suas disposições todas esvaziadas e hoje só se aplica quando não houver vínculo trabalhista, tá? Fechando aqui um conceito de contrato de locação, o que é o contrato de locação?
antes de nós entrarmos na prática mesmo das espécies de contrato. É um contrato onde o locador ele cede ao locatário o direito de uso e gozo de um imóvel mediante o pagamento ali de parcelas periódicas durante um determinado tempo. Ou sendo mais direto, é a transferência provisória da posse de um imóvel de sua fração mediante o pagamento de um aluguel. E aqui tem que haver o pagamento do aluguel, porque se não houver o pagamento do aluguel, nós estamos falando em comodato e não locação. A previsão da lei de locações, ela está na onde? Ela está na lei 8.245/91, que é ela que regula todas as peculiaridades e particularidades da locação de imóveis, sem prejuízo também daquelas disposições do Código Civil e das leis especiais, que elas se aplicam a outros tipos de espécie de locação, que são aquelas que estão no artigo 1º da lei do inquilinato, que são as espécies que não são regidas pela lei de locações. E quais são essas espécies? Eu trago aqui para vocês. De imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, de suas autarquias e fundações públicas. Por que não está na lei do inquilinato? Porque o interesse público, nesse caso, não pode submeter-se ao regime privado, por isso que não está na lei de locações. Nós temos aquela de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos. A não ser aquelas vagas de garagem que estão vinculadas a um imóvel, o que regula as vagas autônomas são o próprio contrato de garagem, ok? De espaços destinados à publicidade. De acordo com o artigo 29 e 30, com relação ao poder de polícia, mediante uma votação do Poder Legislativo, nesse caso, ele concede às autarquias municipais para que elas regulem esse tipo de interesse, tá? Em a parte hotéis, residências ou equiparados, assim considerado aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como os tais sejam autorizados a funcionar. Aqui, como diz Silvio Venosa, o que tem nesse tipo de locação, na verdade, é um contrato de hospedagem e não de locação. Por quê? Qual que é a justificativa dele? Porque o pagamento é feito na forma de diárias e não de aluguel. E por que é importante distinguir aqui o que seria locação e o que seria contrato de hospedagem? Porque, estando na lei do inquilinato, em caso de inadimplemento, a ação para tirar esse inquilino é o despejo. E, em caso de contrato de hospedagem, já não seria o despejo, e sim as ações possessórias. Por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação, tá? Agora, já entrando aqui na parte prática, pessoal, e aqui surgem muitas dúvidas dos operadores do mercado imobiliário, o porquê que as imobiliárias elas fazem os seus contratos por 30 meses. Qual que é a justificativa para ela fazer os seus contratos por prazo de 30 meses ou mais, contratos residenciais? E por que inquilinos, muitas vezes, eles tendem ali a querer fazer contratos menores, e o que irá gerar com esses contratos, fazendo contratos menores que 30 meses? É isso que a gente vai falar. E tem até um mito que às vezes a gente fala, a gente pega um pessoal, mas isso é um entendimento da legislação, falando que se fizer o contrato residencial por menos de 30 meses, ele seria nulo. E não é assim. O que vai acontecer? Você fazendo um contrato por 30 meses ou mais, ou um contrato menor que 30 meses, ele não vai causar qualquer tipo de nulidade, mas isso irá gerar direitos e deveres entre locadores e locatários. E a gente que vai ver justamente o que fala o artigo 3º aqui. Olha o que o artigo 3º fala. O prazo de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, ou seja, é livre a pactuação. Locadores e locatários, eles estão livres para fazer um contrato pelo prazo que eles quiserem, mas é justamente isso que nós traremos aqui com relação às espécies de contrato. E foi isso que eu disse para vocês aqui. Então, primeira espécie que nós vamos falar aqui. Naqueles contratos com prazo certo, igual ou superior a 30 meses, contratados por escrito. Qual que é a principal característica desse contrato? Esse contrato sendo feito por 30 meses ou mais, é o direito de retomada independente de motivação, que é o que nós chamamos de denúncia vazia. Feito o contrato de 30 meses, findo esse contrato, o locador ele não precisa ter motivo para pedir o imóvel, basta ele pedir o imóvel para o locatário.
Legal? Essa é a principal característica fazendo esse contrato por prazo maior que 30 meses. Outra característica, inocorrência de prorrogação legal obrigatória após o vencimento. Ou seja, mesmo que esse contrato ele for finalizado depois de 30 meses, mesmo assim esse contrato não vai ser prorrogado compulsoriamente. Porque, como eu vou explicar para vocês aqui no outro, o que vai acontecer aqui? Fim daquele contrato, passado 30 dias, sem que o locador ele faça nada, esse contrato vai continuar correndo por prazo indeterminado, tá? E serão mantidas as mesmas condições e cláusulas desse contrato, legal? Então, vamos lá. Feito o contrato de 30 meses, fim do contrato, basta o locador pedir o imóvel. Até aí, legal. Passados os 30 meses, ele continua correndo por prazo indeterminado. Mesmo assim, o locador ainda tem o direito de pedir esse imóvel. Mas, para reaver esse imóvel locado, se ele não tomar nenhuma providência dentro dos 30 dias após o fim desse contrato, ele vai ter que notificar previamente esse locatário. E agora, vocês me perguntam, mas se ele quiser não notificar? Então, findo esse contrato de 30 meses, ele tem que ajuizar a ação de despejo durante os 30 dias. Olha a importância de nós, corretores de imóveis, donos de imobiliária, advogados que atuam nesse mercado imobiliário, orientar bem o seu locador. Porque se não orientar ele do prazo que está findando aquele contrato para que ele tome alguma providência, se ele quer o imóvel de volta, isso vai mudar um pouco a situação. Agora tem um peguinha nisso, doutor Nelson. E o peguinha é o artigo 61 da Lei do Inquilinato. Passados 30 dias, o locador não se manifestou, o contrato está por prazo indeterminado. Daí ele notificou o locatário para que ele saia em 30 dias. O locatário falou que não vai sair. Não vai sair. Sabe o que vai acontecer se ele não tomou nenhuma providência? Ele vai entrar com a ajuizar a ação de despejo. Sabe quanto tempo que esse locatário vai ter para sair? Até 180 dias, e os honorários e as custas processuais vão ficar por conta do locador. Então, por isso que tem gente que corre para distribuir a ação no 29º dia, para que não passe por essa situação do artigo 61. Legal? O locador, Luiz Felipe, ele tem o direito de, durante os 30 meses, pedir o imóvel? Não. Durante os 30 meses, ele não pode pedir o imóvel. Porque quando o legislador da Lei 8.245/91, ele pensou nessa lei, era porque já, naquela época, não tinha o direito de você pedir o imóvel sem motivação. Então, ele falou assim, você quer pedir o seu imóvel sem motivação? Você pode pedir, mas você vai respeitar 30 meses. Entendeu? Então, o que acontece? E agora o locatário, ele pode sair do imóvel durante os 30 meses? O locatário pode, desde que ele pague a multa que foi pactuada no contrato de locação. E essa multa tem que ser proporcional. Ela não pode, muitas imobiliárias ainda mantêm nos seus contratos e corretores que a multa vai ser de 3 meses de aluguel. Não adianta, porque isso é Não, porque isso é norma cogente que a gente chama. O que é uma norma cogente? É o que está no artigo 45 da Lei do Inquilinato. Ou seja, não pode ser objeto de dispensa das partes no contrato. Então, mesmo que o locador coloque que a multa vai ser de 3 meses, a imobiliária, a multa tem que ser proporcional conforme o artigo 4º da Lei do Inquilinato. Isso é o que a gente chama de norma cogente. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar sobre o outro tipo de espécie de locação, que são aquelas locações por prazo indeterminado ou inferior a 30 meses. Ou seja, ou firmado também por contrato verbal. Qual que é a principal característica desse tipo de locação, pessoal? É isso daqui, ó, que eu fiz questão de deixar bem grifado. Não há a possibilidade de denúncia imotivada do contrato. Ou seja, o inquilino quis fazer um contrato de 12 meses. O locador, por falta de informação, fez o contrato de 12 meses. Porque o inquilino falou que não queria fazer um contrato maior que 12 meses, ou o próprio locador quis fazer um contrato de 12 meses, e falou, vou fazer um contrato menor, porque vai que esse inquilino é ruim. Vai que esse inquilino sempre paga atrasado. Então eu vou fazer 12 meses. Mas daí que é a cilada. Findo esse contrato de 12 meses, o
que vai acontecer? Vai ocorrer a renovação compulsória desse contrato, ou seja, o locador só vai poder pedir o imóvel em uma das hipóteses elencadas no artigo 47 da Lei do Inquilinato. Ou seja, se não tiver em algum dos incisos lá, que eu vou falar alguns para vocês aqui do artigo 47, ele não pode pedir esse imóvel, depois do contrato de 12 meses. Então, ele quis fazer um contrato menor que 30 meses, no fim ele fez um de 12, e agora, se não tiver algum dos motivos, ele não vai poder pedir esse imóvel. Eu vou falar alguma das hipóteses, até para a gente poder correr com a nossa apresentação, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: esse material vai estar à disposição de quem quiser. Tá? Como eu fiz na minha última apresentação, que eu fiz aqui na Quarta Nobre. Tá? Então, depois eu vou deixar meus contatos no final, quem me pedir o material, eu vou encaminhar esse material para poder fazer um estudo com mais tranquilidade e tal. Então, vamos lá. Por exemplo, no inciso 1, nas hipóteses do artigo 9º, em decorrência de prática de infração legal, em decorrência de falta de pagamento, para realização de reparações urgentes, esses são um dos motivos. Outro motivo, estou citando algum dos motivos que esse locador poderia pedir o imóvel. Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário for relacionada com o seu emprego. Aqui eu trago o exemplo, por exemplo, do zelador. O zelador que tinha um contrato de locação vinculado a um contrato de trabalho. Extinto o seu contrato de trabalho, automaticamente também está rescindido o seu contrato de locação. Essa é uma das hipóteses que a lei traz para poder pedir esse imóvel de volta. Então, é isso que a gente tem que ficar atento, e esse é o verdadeiro motivo das imobiliárias optarem por fazer contratos por prazo certo, igual ou superior a 30 meses, ok? Vou passar aqui, trago uma outra espécie de locação, que são aquelas locações com direito à renovatória, o que é o fundamento desse tipo de ação? É justamente proteger o fundo de comércio, o ponto comercial, e tem uma palavra que resume isso, que é o aviamento. O que previne-se fazendo esse contrato, que eu vou falar quais são os requisitos desse contrato comercial que dá direito à renovatória? Previnem-se justamente os lucros cessantes derivados da interrupção daquela atividade e da questão da necessidade de deslocar aquele estabelecimento. Vamos pensar, você monta um comércio ali e, de repente, a pessoa quer que você desocupe. Então, essa ação é justamente para que isso não ocorra. Tá? O direito à renovatória, como a multa proporcional que eu falei aqui, ele também é norma cogente, ou seja, também as partes não podem dispensar isso. Não adianta colocar no contrato de locação que o locatário não terá direito à ação renovatória, que também não vai ter efeito nenhum esse tipo de cláusula, ok? Quais são os requisitos para que esse empresário locatário ele faça jus a entrar com essa ação renovatória? São 3 anos consecutivos de exploração da mesma atividade e o contrato tem que ser por prazo determinado e no mínimo de 5 anos. Tá? O que já aconteceu? Eu tenho um amigo mesmo que tem uma auto center e ele me procurou para a gente poder ver se cabia ali a ação renovatória. Ele fez um contrato, ele tinha um contrato de 3 anos, tinha um contrato com intervalo de 1 ano, que foi verbal, e um outro contrato escrito. Não dá direito à renovatória. Tem que ser 5 anos direto de contrato escrito, podendo computar-se ali as renovações sucessivas, mas tem que ter 5 anos. Tá? Qual que é o prazo para que entre com essa ação renovatória? É o interregno de 1 ano até 6 meses no mínimo. Então, quando que o locatário tem que começar a negociar essa renovação? 1 ano antes de completar 5 anos. Que já aconteceu também de chegar na boca de terminar o 5º ano e já tinha passado o prazo também. Já não tinha o requisito para entrar com a ação também. Luiz Felipe, tem alguma hipótese desse locador ele não ser obrigado a renovar essa locação? Tem. Tem 2 incisos que são as hipóteses. A primeira, que o poder público disser que ele tem que realizar obras que importem na sua radical transformação. Ou, se o próprio proprietário ele quiser fazer uma reforma, com o intuito de dar valor ao seu negócio. E por quê? Qual que é o fundamento dessa renovação?
O primeiro fundamento da questão do poder público é que se o locador não fizer a reforma, ele vai ser sancionado pelo poder público. Então, ele é obrigado. Então, com isso, ele é obrigado a fazer a reforma. Então, com isso, ele não pode ser obrigado a renovar esse contrato. E o outro é justamente a conveniência desse locador de retomar o prédio locado. Ou seja, ele vai promover a valorização do seu imóvel e fazendo com que que maximize ali o valor da locação, ou seja, aumente o valor da locação. Então, com isso, ele também teria direito a não renovar. Uma outra possibilidade, se for para ser utilizado o imóvel para uso próprio dele ou transferência do fundo de comércio, existência mais de um ano. Tá? Nessa possibilidade, tem inclusive uma curiosidade aqui. Ele pode não querer aceitar ação renovatória, inclusive se for para uso residencial dele, se o imóvel comportar, tá? Então, não tem que ser só para ele utilizar como comércio, pode ser, inclusive, para ele utilizar como a residência dele, tá? Tem alguma hipótese de não renovação? Tem. Tem a hipótese de melhor proposta de terceiro. Nesse caso, se houver uma melhor proposta de terceiro, o que vai acontecer? Ele vai ter direito a replicar. Se ele, na réplica dele, ele ofereceu melhores condições, daí com isso ele elimina o fato que estava ali não dando ensejo à renovatória dele, e ele consegue renovar a locação. Mas e se ele não renovar a locação pela hipótese de melhor proposta de terceiro? O que vai acontecer? Nesse caso, especificamente, ele tem direito à indenização por ressarcimento dos prejuízos dos lucros cessantes pela mudança de local. Então, nesse caso, especificamente, ele tem direito à indenização. E também, se o locador que disse que ia dar o destino para obras do poder público ou qualquer outro motivo alegado, no prazo de 3 meses ele não iniciar a obra no imóvel. Por isso que muitas vezes o que acontece? O locatário ele acaba perdendo o imóvel, mas ele fica passando ali durante uns 90, 100 dias para ver se de fato o cara vai fazer o que ele falou que ia fazer, né? Então tem que ficar atento com relação a isso. Nós temos uns outros tipos de locações. Só antes de falar assim, eu falei aqui da locação comercial com direito à renovatória. Mas se essa locação comercial ela não for de 5 anos, como eu disse, se for uma locação de 1 ano, de 2 anos, o que acontece? Findo esse contrato de locação, basta o locador notificar o locatário para que ele desocupe o imóvel, nesse caso especificamente, se não der ensejo a essa renovatória. E a lei, ela traz algumas hipóteses que ainda é mais protetiva com relação à rescisão do contrato. E quais são elas? Para hospitais, estabelecimentos de saúde, de ensino e templos religiosos. Nesse caso de locação, há mais condições ainda especiais que estão no artigo 53 da Lei do Inquilinato para poder rescindir esse contrato. E eu cito um exemplo aqui, por exemplo, de uma locação para a escola, que mesmo que haja o despejo por inadimplência, o juiz só vai dar o mandado de despejo de fato quando tiver no período de férias escolares, tá? Então, esses tipos de locações, a lei é ainda mais protetiva para esses locatários. Então, o locador tem que ficar atento também se ele quer fazer esse tipo de locação. Aqui tem um tipo de locação que eu vou falar para vocês, que é a locação por temporada. Por que ela voltou? Ela tem sido muito mais falado, atualmente, justamente por conta do Airbnb. Quem conhece o Airbnb aqui, levanta a mão. Todo mundo conhece. Então, o enquadramento desse tipo, do Airbnb, para aquelas pessoas que são favoráveis ao Airbnb, justamente está na locação de temporada. Tá? O enquadramento legal para as pessoas, principalmente hoje tem uma questão muito forte, que é com relação a proibir a locação do Airbnb em condomínios. Tá? E as pessoas que são favoráveis e defendem o Airbnb, é justamente o enquadramento legal, é nessa locação por temporada. O que é a locação por temporada, pessoal? É aquela destinada à residência temporária do locatário para prática de lazer, realização de curso, tratamento de saúde, feitura de imóvel no seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo, que ela não pode ser por um prazo maior que 90 dias e esteja ou não mobiliado o imóvel. São situações transitórias e esse contrato
ele é feito para resguardar o interessante aquelas partes contratantes, justamente para que evite fraude, né? Qual que é a maior, para mim, o aspecto mais importante desse tipo de locação? É a necessariedade do contrato escrito, uma vez que a lei ela exige o prazo determinado. E é nisso que aqueles que são desfavoráveis ao Airbnb batem muito, porque o Airbnb, em tese, não tem também um contrato escrito. Isso tranquilamente poderia ser resolvido, mas dentre vamos pensar assim, a tese de defesa, né, daqueles que são contrários ao Airbnb, está aqui a questão do contrato escrito. E se o contrato for verbal, dá para fazer contrato verbal por locação temporada? Não dá. Porque pelo prazo ser determinado de 90 dias, não tem como ser um contrato verbal. E se acontecer de um inquilino, depois de 90 dias do contrato, ele ficar mais de 30 dias após 90 dias, sem que o locador faça nada contra isso? O contrato vai continuar, e muito embora esteja lá locação por temporada no seu título, ele vai valer como se fosse um contrato de 30 meses. Então, aquele locador só vai poder tirar o inquilino depois de 30 meses. Então, por isso, fim dos 90 dias, o locador ele tem 30 dias para ajuizar a adição de despejo também, sob pena de modificar a causa desse contrato. É possível relativizar o prazo desse contrato? Já aconteceu em decisões dos tribunais. Os tribunais, em decisões, relativizaram a questão dos 90 dias em caso de tratamento de saúde. Por quê? Porque havia sido feita uma locação de tratamento de saúde, os 90 dias não foram suficientes, então o juiz deu um prazo maior para que esse tratamento fosse concluído. Mas, é o que eu coloco aqui, a gente tem que analisar o fato concreto, porque, em tese, o que vale é 90 dias. E, por fim, com relação a esse tipo de locação, é com relação à sua forma de pagamento, que pode ser cobrado de maneira antecipada. Porque quando um contrato tem garantia, você tem aquele mora e paga, depois de 30 dias cobra. Nesse tipo de locação, o pagamento pode ser feito de forma antecipada, pode ser cobrado de forma antecipada. Já vou... Você pediu para não cortar, mas isso é importante. Mas e o condomínio hoje? Ele pode ou não pode proibir o Airbnb? São decisões esparçadas assim dos tribunais. Tem tribunal decidindo que o Airbnb pode em condomínio, mas tem tribunais que decidem que não pode. Mas as decisões majoritárias, por enquanto, são no sentido que o Airbnb pode em condomínio, que é legal. Se o condomínio tiver a sua convenção e não... Então, na verdade, sobre isso é uma boa pergunta que você fez, eu vou falar rapidamente. O que acontece é o seguinte: a locação por temporada está no artigo 48 da Lei do Inquilinato. Então, a convenção não pode ser mais forte que a lei. Então, se enquadrar dentro da locação por temporada, o condomínio não tem como proibir, tá? Mas já tem convenções aí que o pessoal está votando pela negativa, mas isso é uma discussão longa, tá? Já tá certo? Não, não é simples, não. Pessoal, eu vou entrar aqui na parte de garantias contratuais agora, tá? Nós falamos sobre as espécies de locação, eu ainda vou falar sobre uma última espécie de locação, que é muito interessante, principalmente aqui para os colegas da capital, mas vou falar um pouquinho das garantias contratuais. Quais são as garantias que o locador pode exigir do locatário? São a caução, a fiança, o seguro de fiança locatícia e a cessão fiduciária de cotas de investimento. A cessão fiduciária de cotas de investimento eu nunca vi, pessoal. Nunca vi uma locação com esse tipo de garantia. O que eu ouvi foi um executivo de uma grande seguradora que disse que estava montando uma garantia nesse sentido. Não sei se aqui é comum. E essas garantias, isso já está no artigo 39 da Lei do Inquilinato, na nova redação, elas se estendem até a efetiva entrega das chaves. Ou seja, mesmo que o contrato corra por prazo indeterminado, a caução vale até a entrega das chaves. Tranquilo isso, tá? O artigo 37 está aqui. Eu incluo ainda nesses tipos de garantia o título de capitalização, tá? Que também é uma garantia.
Importante aqui a gente falar, e o que acontece, infelizmente acontece muito, que aqui é o que está no parágrafo único, é vedada sob pena de nulidade mais de uma das modalidades de garantia no contrato de locação. Por incrível que pareça, ainda eu pego muito contrato com dupla garantia, mesmo sendo uma contravenção penal. E muitas vezes, o que eu tenho visto é contratos de locação onde tem a figura do fiador, e é feito um contrato apartado, e é feita a caução do imóvel também. Pessoal, ou é fiador, ou é caução de imóvel. Eu vou falar isso aqui para vocês também. Não é a mesma garantia. Fiador, não há registro, não há verbações. Eu vou falar um pouquinho disso aqui também. Então lá, nós temos a caução primeira, que ela pode ser por bens móveis, registrado no cartório de notas. Um veículo, por exemplo, ele pode ser objeto de garantia, ele pode ser uma espécie de garantia. Nós mesmos já fizemos alguma locação dando o veículo como garantia. E temos aquelas de imóvel junto ao cartório de imóveis, que é justamente a figura do calcionante, da caução de imóvel. E ela que é levada à averbação na matrícula do imóvel. Aqui é importante a gente falar da diferença do fiador e do calcionante. O fiador, ele responde pela integralidade do seu patrimônio, tá? Não há registro, não há averbações. E em tese, e eu estou falando em tese porque eu vou falar um pouco disso, o fiador na locação residencial, ele perde o seu bem de família. Tá? Agora, o calcionante, em contrapartida, ele responde pelo imóvel que foi calcionado, e só. Tá? Então, se aquele imóvel, pelo desgaste natural do tempo, e aquele imóvel já não é bom como garantia, o locatário tem que ser notificado para que ele apresente uma nova garantia, mas não que o calcionante tem que apresentar uma nova garantia, ok? Então, é importante essa diferença. O que acontece quando você faz um contrato de caução de imóvel e deixa a palavra fiador lá no meio? Não vai dar registro, vai voltar com exigência, porque se falar em calcionante, não fala em fiador. Tá? E temos a caução em dinheiro, que é aquela que não pode exceder 3 aluguéis, e ela é depositada numa poupança e é devolvida no final da locação ao locatário com os devidos reajustes ali que forem pactuados. Tá? Poupança no nome do locador ou do locador? Olha, eu vou ser bem sincero com relação a isso. O correto que fala é que abrisse uma conta poupança no nome das duas partes. Só que não é o que acontece. Não é o que acontece. Na maioria das vezes, ou o dinheiro fica com o locador, ou o dinheiro fica com a imobiliária. Ou às vezes ele nem abre a conta, ele nem faz. Sim, e o que acontece, muitas... No final, anteceder 3 meses, ele descontar e... Sim, é o que eu estou dizendo para o senhor. O que acontece muitas vezes é que é dado o dinheiro ao locador e o locador ele devolve no final com o reajuste que foi pactuado. Tá? Ou a imobiliária, muitas vezes o que acontece, a imobiliária ela fica com o dinheiro da caução e ela utiliza esse dinheiro, o que de certa maneira é um pouco perigoso e um pouco ruim, né? Mas isso acontece muito também e a gente pega alguns casos na advocacia. Aquela caução dele, então, se tiver o desgaste do imóvel, é o que eu estou dizendo, em determinado momento que se percebeu que aquele imóvel não é mais válido para aquela garantia, tem que notificar o locatário para que ele apresente uma nova garantia. Tá? Tá. O dinheiro do depósito vai ver quando o inquilino vai sair, nem supera mais. É o que eu ia falar isso para encerrar a parte da caução em dinheiro. A caução em dinheiro, para quem, principalmente quem tem aí muitos anos de mercado, ela tinha sumido. Daí, com a crise, ela voltou com tudo. Mas é a pior das garantias, pessoal. É a pior das garantias. Porque se tiver danos ao imóvel, condomínio atrasado, o aluguel, a caução não vai cobrir. Né? Ela é uma alocação muito fraca. Né? Mas eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Tá? Segura aí. A fiança, pessoal, a fiança é a mais utilizada no mercado imobiliário até hoje. Tá? Fiança normal, o fiador, a fiança. A fiança. O que é a fiança? É uma obrigação acessória onde um terceiro, e tem que haver o terceiro aqui, denominado fiador, ele garante a locação. A pessoa não pode ser fiadora dela mesma. Por quê? A fiança é um terceiro que garante a locação. A gente pega muito contrato também, fiador e o locatário põe o fiador, põe o imóvel, não vai valer. Tá? Então, tem que ficar preocupado com isso também. Pessoal, eu vou pedir senão tem bastante material, tá? Se você quiser fazer uma última pergunta, mas senão a gente tem muito material ainda, e material bom ainda pela frente. Você quer falar alguma coisa? Tá. Eu
Sim. Vamos deixar para o final, senão... Tá, vamos deixar para o final, senão a gente, ó... Agora eu vou trazer uma questão importante, e aqui eu quero que vocês... Muitos de vocês já sabem dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é muito importante que a gente fale dela aqui, então por isso que é bom ficar atento. A fiança, ela é gratuita, por isso ela é a garantia mais utilizada até hoje no mercado imobiliário. Ela é muito utilizada nas locações residenciais, mas principalmente nos contratos de pequeno porte comerciais, tá? Por quê? Porque o empreendedor, ele já está montando o seu negócio, ele não quer ter um gasto com locação também. Por isso que ela é a mais utilizada. Porque, em tese, só vai ter gasto se houver inadimplência. O fiador ele não tem gasto nenhum. Quem vai gastar ali com reconhecimento de firma, autenticação, e hoje ainda tem a assinatura digital, que todos nós temos que ter a assinatura eletrônica, porque o futuro está aí já, né? Nós temos outras opções de garantia, mas todas são onerosas. E essa questão da penhora do bem de família, principalmente daqueles da locação residencial, é uma questão que afeta um enorme número de famílias que estão esperando o que vai virar isso. Por quê? Porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível mais penhorar a bem de família do fiador na locação comercial. E é sobre isso que eu vou falar. Nesse julgamento, quem foi o relator foi o Toffoli. Ele foi muito bem nesse julgamento. Ele foi pelo que continuasse o que já estava pacificado, que era a penhora do bem de família. Não haveria por que, de uma hora para outra, não ser mais feita essa penhora. O Barroso acompanhou ele no julgamento, mas a ministra Rosa Weber abriu a divergência e foi acompanhada pelo ministro Luiz Fux e Marco Aurélio. Então, eles julgaram que não é possível mais penhorar o bem de família do fiador na locação comercial. O que vai acontecer com isso, pessoal? Já aconteceu. Insegurança jurídica. Por quê? E de imediato ali, principalmente para aqueles que já têm conhecimento dessa lei, tem que ser muito mais, fazer uma análise muito mais criteriosa, correto? Por quê? Qual que é o principal ponto aqui? A lei de locação para fins de garantia, ela não faz distinção entre contrato comercial e residencial. Então, essa decisão, ela tem de ser estendida para os imóveis residenciais também, tá? Deixando muito mais frágil essa figura do fiador. Há quanto tempo a gente já fala na extinção do fiador e não acontece, né? E continua o fiador ainda sendo a garantia mais utilizada no mercado. E a partir desse caso, o que eu falo? E eu falo para os meus clientes, as imobiliárias e administradoras têm que fazer uma análise desse locatário muito mais criteriosa, tá? Qual que é a única coisa boa dessa decisão do Supremo? Ela abre espaço para que novas garantias sejam colocadas no mercado. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Só fechando aqui as garantias, o seguro-fiança locatícia que vocês conhecem, que o locatário paga um prêmio que pode ser dividido em 12 vezes, e que hoje ficou muito mais acessível a questão do seguro-fiança, porque teve uma seguradora que trabalhou no Brasil e já voltou para a França, mas ela democratizou o seguro-fiança no Brasil. Por quê? Porque antes uma só seguradora detinha 98% do mercado de seguro-fiança. E com essa seguradora que veio para o mercado, hoje já esse índice é um pouco menor, porque já apareceram outras que estão trabalhando, né? E essa própria seguradora que lidera o mercado, hoje essa seguradora também teve que se mexer. E já está mais fácil aprovar o seguro-fiança. Sem sombra de dúvidas, a melhor garantia do mercado, no entendimento deste nobre aqui expositor, é o seguro-fiança. Tá? Mas é complicado a aprovação. Sim, mas eu vou falar sobre um outro tipo. Agora eu queria falar sobre uma modalidade que é muito importante, principalmente para quem está aqui na capital, que é o contrato sem garantia, pessoal. Até certo ponto, parecia impraticável a gente abrir mão de uma garantia, não é verdade? Essa é a nossa cultura de maneira geral. Todo mundo queria uma garantia, que seja calção, fiador, seguro-fiança, o título de capitalização, que seja. Mas sendo que a garantia não é obrigatória. Vamos falar um pouquinho aqui das vantagens e desvantagens de você fazer uma locação sem garantia. A primeira vantagem aqui, a maior vantagem, eu não tenho dúvida que é a possibilidade de ser concedida uma liminar pelo juiz. Tá?
para desocupação em caso de falta de pagamento. É o que fala aqui o artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9 da Lei 8.245/91. O que fala aqui? Em caso de falta de pagamento, daí tem que cumprir 3 requisitos. Quais são os requisitos, doutor Nelson? Inadimplência, falta de garantia e prestada a caução de 3 meses pelo locador. Cumprido esses 3 requisitos, o juiz ele tem que conceder a liminar sem audiência da parte contrária e dando 15 dias para ela desocupar o imóvel. Tá? Então, isso só vale para locação sem garantia. Tá? Então, inadimplência, falta de garantia e prestada a caução de 3 meses. Para garantir o juízo, o locador tem que depositar 3 meses de aluguel, mas essa garantia não tem que ser necessariamente em dinheiro, tá? Embora os juízes, muitos estão exigindo em dinheiro, 3 meses. Qual que é a segunda vantagem desse tipo de garantia? A cobrança pode ser feita de maneira antecipada, até o 6º dia útil do mês vencendo, tá? De acordo com o artigo 42 da Lei do Inquilinato. Não obstante essas garantias que nós trouxemos, eu tenho que falar quais são as desvantagens. Desvantagem está aqui, fazendo com a morosidade do judiciário, principalmente na minha região, e eu falo por mim, porque eu quero falar um pouquinho para vocês da capital, esse prazo de 15 dias que é dado, ele raramente é cumprido. Tá? E a segunda desvantagem está que para conceder a liminar, o locador tem que depositar 3 meses. E muitas vezes ele já não está recebendo o aluguel dele. Já não está recebendo o aluguel dele. Está fazendo falta o dinheiro. Como que ele vai ter 3 meses para dar ali como caução do imóvel? Entendeu? Só que é isso que eu queria falar para vocês. Ó, algumas semanas, o nosso escritório obteve mais de uma decisão em que o juiz deu a liminar independente de caução. Tá? Independente de ter que prestar caução. Mais de um juiz lá na nossa comarca. Então, se nós tivéssemos mais decisões nesse sentido, considerando que muitas vezes os proprietários não têm esse dinheiro da caução, e se também o nosso judiciário atendesse com uma maior rapidez às demandas da justiça, vocês não teriam certeza que muito mais pessoas optariam por fazer a locação sem garantia? Mas o que eu queria falar para vocês aqui, em São Paulo já está acontecendo isso. Eu tenho um colega, que é o Dr. Fábio Ranada, ele vai assistir com certeza, estou mandando um abraço para ele já. Ele já está optando nas locações dos clientes que ele assessora enquanto advogado, em fazer sem garantia, porque tem comarcas aqui na capital que pedem, na hora que você distribui a ação, despejo, já vem um primeiro despacho pedindo para recolher 2 diligências. Então, o oficial fica na mão com 2 diligências. Ele cumpre a primeira diligência para desocupação voluntária, não dando certo, já está na mão dele a outra diligência, ele cumpre o coercitivo. Então, tem imóveis aqui na capital que o despejo está sendo efetuado num prazo de 30 dias, 40 dias. Não tem fiança nenhuma. Então, você vê que é uma coisa, principalmente vocês que estão aqui, de se pensar, porque são grandes advogados que estão optando na assessoria deles em fazer sem garantia, tá? Principalmente quando se trata de barracão, galpão, que não tem o que tirar do imóvel. É um barracão, um telhado e tal, não tem prejuízo, né? De danos ao imóvel e tal. Então, vamos lá, pessoal. E eu quero, para a gente fechar a questão da locação, eu trago aqui duas que eu entendo que são as mais novas garantias, dentro de outras garantias. Como eu tenho um tempo limitado, eu trago 2 que eu acho interessante. A primeira é o seguro fiança gratuito, onde o proprietário paga o seguro pelo inquilino. Tá? Então, o que acontece? Ele elimina, fica sem fiador e muito menos burocrático. O que acontece aqui? O locador, ele pagando esse seguro-fiança, ele vai ter a garantia de receber todas aquelas obrigações previstas no contrato. Daí você vai perguntar para mim assim, mas Luiz Felipe, o locador vai pagar o seguro-fiança pelo locatário? Ele vai, sabe por quê? Porque em vez de ele dar 10, 15, 20% de desconto que todos estão dando para poder alugar o imóvel hoje, ele paga o seguro-fiança pelo locatário, e ele elimina a figura do fiador, bastando o locatário ter um cadastro bom. O locatário tendo um cadastro bom sem fiador, o locador também
está com a garantia no seu recebimento. Tem imobiliárias no sul do país, porque o sul do país, Renzo, tem sido pioneiro dentro do mercado imobiliário. E já tem imobiliárias no sul, imobiliárias grandes, que as locações com seguro fiança gratuito que ela põe na frente do site já ultrapassaram as locações através de fiador, que é uma exceção, tá? E eu trago aqui uma outra revolução dentro do mercado imobiliário, e eu trago, hoje já tem mais de uma empresa, mas teve uma que iniciou esse mercado, e veio do sul também. Pensando nesse boom de inovação tecnológica que está ocorrendo, a questão do advento da inteligência artificial, da questão do blockchain, criptomoedas, e também das startups, fintechs, que vêm revolucionando a maneira como os seres humanos fazem negócio ao redor do mundo, e também essa integração econômica e financeira hoje que permite que nós sejamos avaliados 24 horas por dia, 365 dias por ano estão avaliando o nosso cadastro. Ela fez esse produto dedicado para o mercado imobiliário. Como que funciona esse produto? É um produto que o pagamento é feito através de cartão de crédito, é 100% online, bastando apresentar a fatura do cartão de crédito e o documento do imóvel. Em 15 minutos, aprova isso. Então, se você tiver a vistoria pronta, você consegue soltar uma locação em 30 minutos, tá? O que precisa ter? 4 vezes o valor locatício de limite do cartão. Eu peguei lá médico que fez locação para estudante que tinha o limite 50 vezes, que era um aluguel de 1.000, ele tinha um limite no cartão de 50 vezes. É fácil de aprovar, tá? E o que garante? 12 vezes o valor da operação. Só que, como é uma nova garantia, e como esse que vos fala é um advogado que, logicamente, eu vou a fundo em tudo, a gente ainda precisa ficar atento para essa nova garantia. Por quê? E eu vou explicar o porquê. Da mesma forma que eu falei aqui, que é uma revolução dentro do mercado imobiliário, e eu não tenho dúvida que é, mas, ao mesmo tempo aqui, meus caros, o que vai acontecer? Vamos pensar que aquela locação não foi renovada por falta de limite do cartão, cancelamento do cartão, nível do score, é 12 meses que é contratado. Depois dos 12 meses, por esse motivo, não foi renovado por algum motivo. O que vai acontecer? Essa empresa, ela vai entrar com a exoneração da fiança, porque ela não é seguradora, ela entra como fiadora, tá? Então, ela entrando pedindo a exoneração, o locador vai ter que notificar o locatário para que apresente uma nova garantia em 30 dias. Se não apresentar, vai para o judiciário. Então, ainda é um produto que depende da rapidez do judiciário. E com relação à inadimplência, porque nós temos que ver se vai estourar uma inadimplência numa região e se ela realmente vai assumir aquela inadimplência. Mas, com certeza, é uma nova garantia, mas a gente vai ter que esperar como que vai se dar a consolidação desta e de outras garantias do mercado também, tá? Eu encerro aqui a parte de locação, pessoal, já falando desde já que eu vou ficar aberto para perguntas e eu vou entrar aqui na segunda parte, no final da nossa exposição, que é a parte de compra e venda, tá? Contratos de compra e venda, tá? Então, vamos lá. O que é a compra e venda? Nada mais que a aquisição, a alienação do domínio, em troca de um valor que é pago por aquele que adquiriu o bem. Isso é a compra e venda. É o que está no 481, ó. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-se o preço em dinheiro. Luiz Felipe, o que difere um contrato de compra e venda dos demais contratos de compra e venda? O que difere, pessoal, é com relação às especificidades do imóvel, ou seja, documentos, garantias, cláusulas específicas e particularidades. Aqui que é importante, ó. O contrato por si só, ele não é meio suficiente para a transferência da propriedade. Por quê? Porque no nosso sistema, a transferência da propriedade do imóvel, ela só se dá com o registro no cartório de registro de imóveis competente. Aqui nós todos sabemos, principalmente aqueles que trabalham com venda e compra, nós temos que lavrar uma escritura pública num tabelionato, num cartório de notas, e depois levar a registro no cartório de registros competentes. Antes de avançar aqui, ó, olha o que fala o artigo 108. Ó, não dispondo lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, a transferência, a modificação ou a renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país.
Antes de avançar, alguma das características desse contrato. É um contrato que tem uma característica de bilateralidade, ou seja, tem que haver o acordo de vontades, tá, entre essas partes, porque isso vai gerar direitos e deveres entre comprador e vendedor. É um contrato sinalagmático, haja vista as vontades ser contrapostas. E aqui, ó, pessoal, esses direitos que são decorrentes dessas obrigações, eles têm que ser cumpridos, sob pena de ensejo à rescisão contratual. E é um contrato oneroso, ou seja, tem que haver a valoração da coisa a ser vendida, tem que haver o valor, e em contrapartida, o valor a ser pago tem que ser compatível com o valor daquela venda, sob pena de ser uma simulação, tá? E, por fim, é um contrato cumulativo, que as prestações são certas e determinadas. Por quê? O vendedor, ele sabe o valor que ele vai cobrar para atender aqueles seus interesses. E, ao mesmo tempo, o comprador sabe que, após ele pagar, a transferência vai ser transferida para ele, tá? Alguns aspectos gerais desse contrato. O que tem que ter nesse contrato? Ele tem que ser o mais claro possível. O pessoal sempre pergunta, Lúcio, o que tem que ter no contrato? Ele tem que ser objetivo e claro. Por isso que ele tem que ser acompanhado por um corretor de imóveis ou por um advogado que entenda dessa área específica, tá? Sobre isso também, pessoal, tem muito escrevente de cartório fazendo contrato. Não é o profissional que faz cartório. Eu sou chato lá na minha região, mas quem faz esse tipo de contrato somos nós, os advogados e os corretores de imóveis, por causa da questão da segurança. Porque nem sempre, para fazer um contrato ali dentro de um cartório, tem escreventes que fazem sim, que são muito bons escreventes, mas tem que dar segurança para as partes. E quem vai dar segurança para as partes... Esperança de tornar aquilo uma escritura pública. Então, às vezes, ele faz por causa disso, mas nem sempre isso ocorre. Mas, sim, e o importante com isso é que tem que tirar todas aquelas certidões que a gente conhece. Então, só fazer um contrato sem as certidões, isso vai virar um pepino, depois o cara entra correndo dentro do estabelecimento, gritando que ele perdeu o imóvel dele. O vendedor tem que ter cuidado na elaboração e o comprador tem que analisar muito bem esse documento, a fim de evitar justamente que ele assuma uma responsabilidade que não é sua. Já entrando aqui numa espécie de contrato de promessa de compra e venda. O que é a promessa de compra e venda? É um contrato preliminar, antecedente ou um compromisso de contrato, que, embora ele não seja de existência obrigatória, ele é muito utilizado nas negociações imobiliárias. Para quê? Para fim de garantir segurança àquelas partes com relação aos trâmites e às obrigações que elas vão assumir com aquele contrato, tá? O que pressupõe o contrato de promessa de compra e venda? Pressupõe a assinatura de um contrato posterior. O que é o contrato posterior? É um contrato definitivo ou até mesmo a escritura do imóvel. Esse que é o definitivo. Aqui as disposições legais com relação à promessa de compra e venda estão dos artigos 462 a 466, que são os requisitos e as formas da sua celebração, que depois esse material, como eu disse, vai ficar com os senhores. Quais são os requisitos de validade desse contrato? São os mesmos do contrato em geral, que estão no artigo 104. Quais são eles? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, ok? Quanto à sua forma, a prescrita, ela é dispensável, porque não é um contrato definitivo, é um contrato preliminar, tá? Agora, já falando aqui das espécies de compromisso de compra e venda, quais são as espécies desse contrato? Nós temos aqui, ó, contrato unilateral ou bilateral. O que é o bilateral? É o que forma-se a partir da vontade das partes. O que é isso? Terão as partes a faculdade de exigir uma das outras as obrigações que foram assinadas, tá? E um exemplo disso é a promessa de compra e venda. O outro é o unilateral. O que é o unilateral? O unilateral é que apenas uma delas terá a faculdade de exigir o seu cumprimento, que é a opção de compra, pessoal, que é o exemplo pelo qual o vendedor dá o direito ao comprador de exercer a compra da coisa por determinado preço e dentro de um prazo que é estipulado. Dentro daquele prazo, cabe apenas ao comprador exigir a realização do contrato. O vendedor, ele só espera, tá? Esse é um contrato de compra e venda unilateral. Já avançando aqui, os finalmente aqui da nossa apresentação,
Uma coisa que sempre me perguntam, Luiz Felipe, mas o meu contrato de compra e venda que eu fiz de gaveta, que é o que põe na gaveta, ele não tem valor jurídico? Ele tem valor jurídico, tá? Só que qual que é o problema dele? Ele vai ter valor jurídico perante o vendedor daquele imóvel, mas não perante terceiros, tá? E é isso que a gente vai falar aqui, ó. Compromisso de compra e venda sem registro. Aquele contrato de venda que é feito, mas não é levado a registro. Olha aqui, ó. Não havendo registro do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, a obrigação do promitente vendedor de outorgar a escritura definitiva ele vai ter essa obrigação de outorgar a escritura definitiva depois de pagos os valores ajustados. Mas o que é isso? É uma obrigação de caráter pessoal, ou interpartes, como a gente chama. Não impede que o vendedor outorgue a escritura pública para um terceiro. Você está com aquele contratinho, está achando que você está tranquilo? Você não está. Tem que registrar. Todos os requisitos para o registro. Sim. Por isso que já é bom fazer um contrato com um profissional do mercado para que preencha todos os requisitos para que o registro seja feito, a averbação seja feita. Perfeito. Exato, porque senão vai dar, inclusive, exigência. Exato. O que ele vai poder fazer se ele só tem um contrato e foi lavrado por um terceiro? Ele vai poder pleitear perdas e danos ou uma cláusula penal em face do vendedor. Tá? Portanto, aquele que adquiriu o imóvel por compromisso de compra e venda e não registrou, ele não poderá reivindicar o imóvel de terceiro. Agora, o que eu queria falar? E aquele vendedor que você pede para ele lavrar a escritura e ele não lavra a escritura? O comprador já pagou o imóvel, mas ele não vai. O que pode ser feito? Eu trago três soluções aqui. A primeira é uma ação de obrigação de fazer. Que o vendedor obrigue justamente o comprador obriga o vendedor a celebrar o contrato definitivo. Outra solução, pedir para o juiz para ele conferir um caráter definitivo àquele contrato preliminar, tá? Que é mediante uma ação judicial também. E, por fim, o comprador ele pode considerá-lo desfeito, pedindo perdas e danos, tá? Também é uma solução. Feito isso, então, não registrou, teve problema com o vendedor, obrigação de caráter pessoal. Olha como o quadro é diferente aqui, pessoal. Olha o compromisso de compra e venda com o registro, como é outra coisa. Havendo o registro do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, nasce um direito real de aquisição de imóvel, ou o chamado direito real intermediário. Ou seja, com isso, tem um efeito desse compromisso de compra e venda que a gente chama de erga omnes, ou seja, perante terceiro, tá? Evitando com que aquelas situações prejudiciais, como lavrar uma escritura para um terceiro, aconteçam. Tá? É isso que acontece com o registro. Olha, eu vou explicar uma situação que ocorreu essa semana passada comigo. Um imóvel de 1.190.000. Chegou no meu escritório, ela ia dar 450, e uma parcela para março e uma parcela para dezembro. Ela queria fazer um contrato de compra e venda. Falei, negativo. Não vai fazer um contrato de compra e venda, nós vamos fazer a escritura pública. Fizemos a escritura pública, colocamos o pagamento em 3 parcelas por promissória, com cláusula resolutiva. E mandamos para o registro. Quero ver lavrar para algum terceiro agora. Um imóvel de 1.190.000, você vai ficar com um contratinho na sua mão? Dá para fazer isso? Dá para correr esse risco? Então, aí que está o trabalho do corretor e do advogado, aconselhar os seus clientes. Então, vamos lá, pessoal. Portanto, o que acontece com esse registro? Ó, o registro de compromisso de compra e venda confere maior segurança às partes e dá maior amplitude ao direito obrigacional do contrato. Olha que legal, ó. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. E eu fecho aqui a minha exposição com a seguinte frase. Quem não registra não é dono, pessoal. A questão sobre garantias. No caso de garantia imobiliária, registrado o contrato no imóvel como garantia, certo. Automaticamente ele bloqueia a venda desse imóvel? Não impede a venda do imóvel. Ah, não impede? Não, como a penhora não impede também.
Mas muito difícil uma pessoa que vai comprar um imóvel, que o imóvel foi dado em caução de imóvel no contrato de locação, ela não fazer questão que seja dado baixa naquela caução. O que inviabiliza, por exemplo, é se for fazer uma alienação fiduciária, por exemplo. For fazendo uma venda por alienação fiduciária, o caucionante ele tem que avalizar, ele tem que entrar ali dando um ok para fazer esse outro registro, averbação de alienação fiduciária. Então o proprietário pode vender o imóvel a qualquer hora. Sim, a penhora também, se você... Já aconteceu, o corretor e o escrevente bobear e tinha uma penhora no meio da matrícula que não tinha sido dada baixa. O cara lavrou a escritura e depois teve que ir atrás dessa penhora para resolver. Tá? Obrigado. Eu tenho um imóvel, esse é um assunto particular, eu tenho um imóvel bem localizado em Guarulhos. Certo. E eu transformei todo ele em kitnet, são quase 20. Certo. Só que o modelo que eu alugo lá é bem interessante, é isso que é a minha pergunta. Certo. Não tem problema nenhum lá. Tá. Todos que lá estão, eu vejo bem o perfil, só que todos pagam e usam. Então, eu faço um recibo para ele de 30 dias correntes. Sem garantia? 0. Pode fazer. Paga, usa, paga, usa. Perfeito. Mas a pergunta não é essa, está funcionando até agora. Vamos imaginar que eu... Tava muito fácil. Tá muito bom. Fácil. Porque eu estou sentindo que tem um Benedito ali que vai... já me atrasou 2 vezes, tal. Enfim, ele está ciente dessa colocação que... findados os 30 dias, que o recibo já certo. É da data de hoje para 30, e se ele desaparece, some, como é que eu fico nessa situação? Não, se ele desaparece... Eu pego as coisas dele, tiro lá... E se você constatar um abandono, você tem que entrar com uma emissão na posse. Okay. E pedir para os juízes pedir um mandado de constatação e emissão na posse. Okay. Daí, se não tiver ninguém no imóvel, o juiz vai te colocar dentro do imóvel, vai te emitir na posse e você toma posse desse imóvel, tá? Entendi. Então, não tem prejuízo. Agora, prejuízo é porque, como você está fazendo sem garantia, muito provavelmente vai ser difícil de você ter êxito no recebimento. Não, tá? Então, as medidas judiciais têm que ser tomadas muito rapidamente. Porque quanto mais você deixar ele lá inadimplente no imóvel, ele vai destruir o seu imóvel e depois você não vai ter uma garantia para poder... E eu consigo ser liminarmente? Sim, porque não tem garantia. É uma daquelas hipóteses de liminar que eu te falei. Perfeito. Falta de garantia, inadimplência e prestada a caução de 3 meses. Você, como tem 2 meses, já pode entrar com a ação amanhã já. Sim, senhor. Tá? Muito obrigado. Eu tenho um caso concreto, onde o inquilino de um apartamento aqui em Pinheiros, o contrato está terminando agora, dia 25. Certo. Tá? E eu estive analisando se valeria a pena fazer um contrato com ele, que eles precisariam ficar um pouco mais no imóvel. Contrato por temporada de 2 meses. Não pode. Não posso fazer para a mesma pessoa? Não. Não, você não pode fazer essa locação por temporada por 2 meses. A locação por temporada... nem por 3 meses você quer fazer o contrato? Certo. Não, os 90 dias, normal. Tá. Eu posso fazer por 3 meses. Sim. Porque daí, com isso, eu sairia, vamos falar assim, da lei de inquilinato normal para a lei do temporada, que eu posso despejar mais fácil se eles não saírem. Você vai ter que rescindir o contrato com ele e fazer um... O contrato terminou. Sim. Mesmo assim, mas tem que rescindir o contrato. Rescindir o contrato para depois fazer o outro. Agora, o que você também vai ter que avaliar se vale a pena fazer isso, né? Porque também, se você fizer um contrato, se você tem mais 3 meses com ele, você pode fazer algum tipo de termo de acordo com ele, para que ele permaneça mais 3 meses, alguma coisa assim com relação a esse contrato. Ou deixar o contrato por prazo indeterminado. Mas aí daí ele pode pegar 180 meses, né? O problema é que você vai ter que avaliar muito bem o que você vai fazer nessa questão. Eu pensei nessa solução jurídica. Mas o contrato acaba e faço por temporada. Se você fizer um aditivo e aumentar esse prazo em mais 3 meses... É uma solução jurídica melhor. Eu acho que é a solução jurídica melhor. Que ótimo. Tá? Muito obrigado. É sempre bom, quando a gente faz esse tipo de solução, a gente sentar num escritório e jogar o contrato em cima da mesa, que a gente sempre acaba... Mas dentro do que você me falou e rapidamente respondendo, o melhor para você é um aditivo. Porque vai continuar sendo um contrato de mais de 30 meses. Então, não há prejuízo, não vai modificar a sua causa. Mas eles vão ficar só 3 meses que eles estão recebendo um apartamento, etc. Sim. São bons inquilinos, não vai ter problema. Muito obrigado, doutor. Imagina. Então, muito obrigado pelo tempo que me foi
Obrigado. Muito obrigado.